Muito boa tarde a todos. Desejo um bom apetite a cada um de vocês. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse evento da ADCE, no ambiente da Federação das Indústrias, também com o apoio do SESI, para poder falar sobre Brasil, para falar sobre o papel da política, o papel do parlamento, o papel da casa da qual eu faço parte hoje, que é o Senado da República. Gostaria de cumprimentar individualmente muitos amigos que aqui vi, mas não vou me permitir estender muito para não cometer o erro e a injustiça de deixar algum de lado. Então eu gostaria de agradecer o nosso anfitrião, Sérgio Frade, e igualmente o nosso outro anfitrião, Flávio Rosco, e parabenizando ambos pela condução das suas respectivas entidades. Com esse último, Flávio Rosco, estive recentemente aqui na FIENG, conversamos longamente sobre Minas, sobre Brasil, sobre desenvolvimento econômico, e vi que está absolutamente preparado para conduzir os rumos da indústria de Minas Gerais. Posso deixar de fazer um registro ao Dr. Aristóteles Ateniense, que é o ícone da minha profissão de advogado. Muito obrigado, Dr. Aristóteles. Vossa Excelência é um exemplo para nós todos advogados. Cumprimentar o governador Alberto Pinto Coelho e, na sua pessoa, cumprimentar toda a classe política, assim como o Eduardo Bernes, que também me permitiu aqui estar, meu correligionário, presidente do Democratas em Belo Horizonte. Enfim, sintam-se todos cumprimentados, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu me atrasei um pouco porque hoje cumprimos uma agenda muito importante em Belo Horizonte. Eu vim logo pela manhã com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, acompanhado do senador Luiz do Carmo de Goiás e outros deputados de Minas Gerais, para encontrarmos aqui com a ministra Carmen Lúcia, e juntos fomos à APAC de Nova Lima, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que é um método, antes de ser um estabelecimento prisional, é um método de cumprimento de pena dos mais humanos, dignos, e fomos lá para poder ver de perto. Eu já conhecia, mas outros não, para vermos de perto esse mecanismo de recuperação dos presos, de ressocialização absolutamente eficiente. E quem conhece deve concordar comigo, aqueles que não conhecem, recomendo que conheçam e que apoiem essa medida, porque é fundamental para esse momento que nós vivemos de absoluta insegurança pública, cuja solução não é necessariamente a produção legislativa e também não é necessariamente a agilização de processo, mas as formas de recuperação do preso para que... Aqui tá bom. As formas de recuperação do preso para que possam voltar ao ambiente social. Então, o motivo do meu atraso foi essa missão junto à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Nova Lima. Muito bem. Eu vou buscar me ater ao tema. Nós poderíamos tratar aqui de vários aspectos relacionados ao nosso Estado, que talvez seja a maior das nossas preocupações hoje, e temos definitivamente toda a classe política, a classe empresarial, os formadores de opinião, unirmos num escopo comum de solução dos problemas do Estado. Falávamos agora nessa mesa onde estava a almoçar a dificuldade que o governador Romeu Zema enfrenta, não por ele, mas em razão das circunstâncias e da conjuntura do Estado, com um déficit abissal, com a ausência de perspectivas, com um acidente terrível, a tragédia terrível, que foi a tragédia de Brumadinho, e variáveis que têm contaminado muito e dificultado muito a superação da crise no Estado de Minas Gerais. E as soluções para isso? Mas esse é um tema um tanto complexo, demanda uma reflexão muito grande sobre contenção de despesas, sobre reforma da Previdência, sobre a Lei Candir, sobre a relação com o governo federal, com a adequação do Estado à Lei de Recuperação Fiscal, que é algo premente no Estado de Minas Gerais. Então, eu, pelo tempo que tenho, não vou me ater a esses problemas do Estado. Vamos falar de Brasil, do papel da política, do papel do parlamento. Eu gostaria de estabelecer inicialmente duas premissas fundamentais, e essa eu sempre digo em todo e qualquer lugar onde falo, seja num ambiente como esse, que temos empresários, advogados, seja num ambiente de faculdade de Direito, onde costumo ir para poder fazer minhas palestras em matérias que
que estão a mim afetas no Congresso Nacional, referentes à legislação processual penal, processual civil, penal, civil, enfim, que é a premissa de que não se tem e não se pode ter desenvolvimento humano e desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. Isso significa dizer que para que nós avancemos enquanto nação, que nós possamos ter um ambiente melhor nas relações sociais e um país mais maduro e melhor para se viver, nós temos que apostar no desenvolvimento econômico. Nós vivemos um sistema capitalista que exige recursos para poder realizar aquilo que seja necessário para os cidadãos, e significa então que o desenvolvimento econômico deve ser prioridade. Como ele pode ser prioridade? O desenvolvimento econômico pode ser prioridade se estabelecendo regras, desde o parlamento até a aplicação das leis, que sejam leis que favoreçam aqueles que desejem empreender. Empreender sob o ponto de vista de gerar riqueza, de inovar, de gerar emprego. Isso significa, na minha atuação como senador e antes como deputado, que toda e qualquer legislação sobre a qual eu me debruce, nós tenhamos a preocupação de entender se aquilo simplifica ou não a vida do cidadão, se aquilo impõe algum tipo de obstáculo a quem queira empreender e desenvolver negócios no seu estado, na sua cidade, no seu país. Então, isso é fundamental para nós termos um norte, que é o norte de pontos que eu costumo destacar, que devem nortear desde um senador até aqueles que aplicam a lei, no caso de juízes, de membros do Ministério Público, de advogados, que é o da desburocratização, ou seja, quanto menos burocracia nós pudermos ter, melhor será para o país. Então essa noção é fundamental, é uma noção que eu tenho intrínseca ao meu pensamento em relação a todo e qualquer projeto com o qual eu me deparo. Agora mesmo nós estamos a estudar lá uma reforma da lei do inquilinato, outra reforma referente à lei de seguros, e eu sempre buscando aquilo que simplifica as relações sociais, as relações humanas. Então a desburocratização é algo fundamental. E um outro ponto que é muito caro a nós todos e que infelizmente nós estamos longe de atingir um ponto ideal no Brasil, mas temos que trabalhar por isso, que é o da segurança jurídica. Ou seja, haver previsibilidade, algo que não se tem, desde a produção de lei até a aplicação da lei e até a fiscalização dela. Então em todas as instâncias nós temos a instabilidade jurídica. E para não criticar outras searas, a seara da fiscalização, a seara do executivo, a seara de órgãos como o Ministério Público, como poderes, como o Poder Judiciário, eu vou falar do meu poder, do Poder Legislativo. Quantas vezes nós ali mudamos a legislação no menor sopro de popularidade em relação a uma determinada matéria. Nós não deixamos a lei aprovada decantar, a lei aprovada ser assimilada pela sociedade e já pensamos em mudá-la por conta de um desejo, às vezes casuísta, de algum caso concreto que aconteça que nos impõe essa mudança. Então esses dois pilares do desenvolvimento econômico do Brasil, que é a desburocratização e a segurança jurídica, devem ser sempre perseguidos, não só por aqueles que atuam diretamente no âmbito do desenvolvimento econômico do país, mas aqueles que pensam o Brasil enquanto governantes, enquanto classe política. E ao falar disso, eu destaco então o meu primeiro ponto concreto, que é algo com o qual eu tenho compromisso de trabalhar no Senado Federal, e já estamos numa fase de estudo muito acentuado em relação a esse tema, que é a reforma do direito regulatório no Brasil, referente às agências que o governo federal tem aos montes para poder regular as atividades do dia a dia do país e que devem ter um mínimo de estabilidade normativa. Nós não podemos nos deparar com situações que hoje é uma realidade, e aí muda o diretor da agência, faça então uma portaria, uma resolução, um provimento qualquer para alterar aquela realidade, gerando perplexidade àqueles que têm que ter um mínimo de previsibilidade nas suas atividades. E ao pensar sobre a reforma do direito regulatório, e aqui eu quero render minhas homenagens a um jurista que tem me ajudado, que é o Dr. Alexandre Aroeira, que é um grande advogado que tem pensado essa questão da reforma do direito regulatório, ela tem tudo a ver com outro projeto que está sob o meu encargo no Senado Federal, que é a reforma do Código Penal brasileiro. E aí, eu quero destacar aos senhores algo muito importante para que tenhamos essa noção.
de que às vezes nós nos deparando com alguma situação concreta de algum crime praticado que por vezes nos gera repulsa de vê-lo e o sentimento ali é de raiva daquele que pratica o fato, mas tenhamos na cabeça a convicção mais absoluta de que aumento de pena, de que criminalização de condutas, de que encarceramento em massa não resolverão o problema da violência e da criminalidade no país. Pode até resolver o problema do sentimento de vingança pessoal e, por vezes, até justa da retribuição imediata àquele cidadão que pratica um crime. Mas a lógica disso resolverá o problema de longo prazo da criminalidade do país, isso é um pensamento equivocado. Então, o que eu defendo enquanto ciência penal, porque isso é uma ciência, que nós façamos um direito regulatório seguro, que preveja condutas de índole administrativa àqueles que cometem determinados comportamentos e que sejam lesivos à sociedade, e que reservemos ao direito penal e à justiça penal brasileira, para a sua aplicação, aqueles casos que realmente recomendam a presença do direito penal. Não a banalização que nós vemos hoje, qualquer conduta sendo criminalizada em razão da noção falsa que as pessoas têm de que o direito penal vai resolver, e não vai resolver. Quanto mais se criam tipos penais, quanto mais se aumenta a pena, mais se assoberba a justiça penal de um país que não tem condição de sustentar a sua justiça penal, de pagar juízes, de pagar promotores, de pagar presídios. Não há meios de se sustentar essa forma que por vezes algumas pessoas desejam. Então, o casamento entre um direito administrativo que seja regulador com seriedade, com técnica para punir determinados comportamentos de índole administrativa, com um direito penal mais enxuto, reservando para a punição de crimes violentos, de crimes de organização criminosa, de corrupção, de crimes contra a administração pública, é uma simbiose que eu considero que para esse setor pode ser algo que signifique um grande avanço no país. Outro ponto, eu vou destacar alguns pontos aqui para poder agilizar nossa fala, para que possa compreender vários deles. O segundo ponto importante, que é a questão da representatividade política, que eu não posso deixar de dizer aos senhores. Eu estou vivendo nesses meus 5 meses de mandato no Senado Federal, um momento difícil da política. Não é? Nós temos que assumir determinadas posições, não que nós queiramos ter o desgaste, ou comprar esse desgaste, ou viver esse desgaste, mas o desgaste é necessário e faz parte da vida pública. A vida pública, assim como a advocacia, não é para covardes. Tem que se enfrentar os temas com altivez, com coragem, e ainda que seja impopular. E eu ouço muitas vezes, quando aprecio uma matéria, enfrentei 3 situações sobre as quais eu vou falar com os senhores, e ouvi algumas pessoas dizendo: o Rodrigo não está votando com o povo, o Rodrigo não está atendendo à vontade do povo. Foram 3 situações. Eu estou absolutamente aberto a qualquer pergunta em relação a esses 3 temas, que são os 3 temas mais polêmicos que estão em voga hoje em relação à minha atuação e de outros senadores. O primeiro, de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar condutas do Supremo Tribunal Federal, do STJ e de demais tribunais superiores. Eu fui contra a comissão parlamentar de inquérito e contribuí para que ela fosse arquivada. Por vários motivos, sobre os quais, se eu for falar agora, nós vamos render muito, mas foram motivos técnicos. Peguei os 13 pontos que estavam a justificar o pedido de CPI e havia lá pedido de vista por parte de ministro, concessão de liminar por parte de ministro, decisão de tal ou qual jeito por parte de ministro. E não cabe a um poder da República, que é o poder legislativo, se imiscuir em atividade jurisdicional de juiz. Definitivamente, esse é o custo de se viver num Estado democrático de direito. Além da conveniência política, que nós não podemos deixar de dizer, que se instaurasse uma CPI contra o Supremo Tribunal Federal neste momento do país, nós teríamos um desastre daquilo que nós mais precisamos hoje, que é a reforma da Previdência. Então havia conveniência política, havia conveniência técnica que me impôs e contra um monte de gente que queria a CPI, porque quer ver o circo pegar fogo e quer ver o Supremo Tribunal fechado, é um desgaste ao fazê-lo. Segundo desgaste, votar contra um decreto presidencial que altera uma lei federal referente a armas de fogo no Brasil.
Ah, mas no decreto não altera a lei federal. Altera a lei federal. A lei federal proíbe porte de arma, ou excepciona no Brasil. Essa é a nossa lei federal. Para alterar a lei, eu respeito o desejo do presidente da República e daqueles que defendam armas, tem que se fazer uma lei federal, como fizemos ontem, ou anteontem, melhor dizendo, ao aprovarmos uma das leis, que é de apelo popular, da extensão da posse de arma de fogo no meio rural, para além da casa, por toda a extensão da fazenda. Por lei, está lá aprovado no Senado, vai para a Câmara, e é assim que funciona. De novo, doutor Aristóteles, esse é o custo de se viver num Estado democrático de direito. Porque eu não fazer aquilo que pode ser feito no momento por qualquer jeito, tem que ter um instrumento adequado para fazer. E eu fui contra o decreto, e novamente, muitas mensagens de que eu teria votado contra o povo. Não obstante, pesquisas, não sei se são confiáveis ou não, de institutos renomados, dizendo que 60%, 70% da população não deseja o porte de arma num ambiente como esse aqui. Mas é um desgaste que nós temos que assumir. E o terceiro essa semana, que foi o projeto das medidas anticorrupção, e que não obstante tenhamos lá aumentado pena do crime de corrupção, até um pouco de contrassenso em relação ao que eu disse dessa questão de aumento de pena, mas o aumento da pena de corrupção é um asseio social, nós temos que reconhecer isso. Se perguntar para as pessoas, 90% querem. Então nós temos que fazer o aumento da pena da corrupção, o aumento da pena do crime de peculato, o aumento da pena dos crimes de administração, aprovamos. Aprovamos algo que falta no Brasil, governador Alberto, que é a criminalização do caçador de campanha e da compra de votos, dois tipos penais incluídos no Código Eleitoral, está lá aprovado no nosso projeto. Está lá aprovado o caráter hediondo de crimes contra a administração, inclusive corrupção e peculato, quando acima de 10 mil salários mínimos. Então, um rosário de medidas anticorrupção, mas no bojo dele, um projeto de abuso de autoridade. E aí o projeto de abuso de autoridade fez desvalorizar todo o trabalho. Ninguém falou do resto do projeto. Apontou-se só em relação ao abuso de autoridade, dizendo que aquilo era um erro do Senado, que não era momento, o que eu mais ouvi, não é momento de aprovar, porque vazou conversa do senhor Moro com o senhor Dallagnol, então não pode discutir abuso de autoridade agora. Abuso de autoridade está discutindo desde 2016 na Câmara. A Câmara já aprovou o abuso de autoridade, que é esse projeto que está no Senado. O Senado já aprovou um estatuto de abuso de autoridade com penas muito mais severas na legislatura passada, que hoje está na Câmara. E o que nós fizemos foi, ouvindo o Ministério Público, ouvindo os juízes, compilar as reclamações para evitar crime de hermenêutica, que era um apelo do ministro Sérgio Moro, para que não houvesse ao menos o crime de hermenêutica no projeto de abuso de autoridade, para estabelecer o dolo específico do abuso de autoridade. Fizemos tudo que as carreiras jurídicas quiseram. Só não fizemos uma coisa que os juízes e promotores queriam, que era deixar de votar o projeto. Isso nós não podíamos fazer. E votamos o projeto. Novamente um rosário de críticas dizendo que estamos votando contra o povo. Eu falei essas três coisas, que são três coisas que desgastam, mas que são necessárias ser enfrentadas, e não há de nossa parte aqui nenhum tipo de má índole, atentado contra, mordaça contra a Lava Jato, contra a operação tal, contra a operação qual. Nós estamos fazendo aquilo que nos impõe fazer dentro de projetos que já existem. Esses projetos estão lá antes de mim. E eu fui designado relator, ninguém queria ser o relator, não pedi para ser, fui designado relator, como fui de outras tantas matérias penais, e assumi a incumbência e fiz da forma como a minha consciência determinava, ouvindo aqueles interessados, juízes e promotores. Mas aí vem as críticas, que são as críticas especialmente de rede social. E aí eu indago o seguinte, e falo esses três pontos para dizer exatamente em que momento o povo se manifesta em relação a um determinado tema. O povo se manifesta e tem o direito de se manifestar, e a manifestação mais importante de um Estado democrático de direito é na hora do voto. Ele escolhe os seus representantes a partir do histórico desse representante, a partir do pensamento desse representante revelado numa campanha eleitoral por sua trajetória e suas condutas pregressas, por aquilo que ele pensa do país, e aí se escolhe o seu representante. O que nós não podemos fazer, e que infelizmente hoje é uma prática do parlamento, seja uma Câmara de Vereadores, seja um Senado da República, é achar que Instagram e Facebook devem pautar a votação de deputado e de senador. Isso eu não posso aceitar. Por uma razão muito simples. Não há sequer base estatística, base empírica,
para se atestar que aquilo realmente é a vontade do povo. No decreto das armas, por exemplo, votou contra o povo, contra o povo, contra o povo. Está lá uma pesquisa do Datafolha com 61% das pessoas contra o decreto. Do Ibope, 73% das pessoas contra o decreto. Ah, não, mas é pesquisa manipulada. Não, eu não quero considerar pesquisa. Podia dar 99%. Pesquisa não serve para pautar conduta de senadores e de deputados. A voz do povo, sim, mas é absolutamente impossível, num universo desse que nós estamos aqui, cerca de 100 pessoas, falar um tema, o desafio, dos 10 temas que nós temos mais intrigantes hoje da República, se haverá unanimidade ou não. Uns vão ficar 60-40, outros meio a meio, outros 90-10. Mas convenhamos, para um senador, para um deputado, que tem que votar 2, 3, 4, 10 matérias por dia, acreditar que ele vai acertar sempre de acordo com o que o doutor Aristóteles Ateniense pensa, isso é impossível. Então eu estou aqui justificando, em relação a esses 3 pontos mais polêmicos, o que são as minhas convicções em relação a cada um deles, que não vai ser convergente com as dos senhores, não vai ser convergente, jamais vai ser convergente com todos, mas nós estamos estabelecendo uma linha, e eu vou defender o meu ponto de vista em cada um desses temas. Em relação ao decreto de arma, que não é meio adequado, é inconstitucional. Hoje está a favor, um monte de gente querendo que seja por decreto. Amanhã, para sacrificar o direito de alguém que está previsto em lei, um presidente da República que pode não ser o Bolsonaro, seja um outro menos confiável, que sacrifique o direito através da edição de um decreto. Nós não podemos permitir isso. É o custo, repito, de se viver num Estado democrático de direito. E quando se fala de abuso de autoridade, é uma mordaça quem quer que seja. Quem aqui em sã consciência acha que não tem que ter uma previsão de abuso de autoridade no Brasil? Não há abuso de autoridade no Brasil. Ou há? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Há abuso de autoridade. E eu pergunto, qual a previsão para aqueles casos excepcionais, é verdade, de abuso de autoridade por parte de membros do Ministério Público e de juízes? Não há previsão legal no Brasil em relação a abuso de autoridade de juiz e de promotor. Ah, mas há normas administrativas, o CNMP, o CNJ e tal. Eu não tenho nada contra a Lava Jato, Fernando. Nada. Até reconheço que a Lava Jato prestou um serviço ao país de tornar a justiça penal não seletiva. A justiça penal, eu sou advogado criminalista, eu sei que a justiça criminal, durante muitos anos, serviu para pobre. Hoje ela não serve mais para pobre. Hoje ela serve para o cidadão que comete crime, seja qual for o nível social. Então, mas nós não podemos admitir, em qualquer situação, seja por bandidos ou por heróis, que qualquer deles ultrapasse os limites da lei. É isso. A lei que se aplica a vocês, se aplica a mim como senador, se aplica a qualquer outro agente público. É essa a lógica do abuso de autoridade. E eu melhorei muito o texto atendendo os reclames da Associação dos Juízes Federais, da Advocacia, dos procuradores da República, de promotores de justiça, enfim. Então são esses 3 pontos destacados, que eu, na verdade, falei um pouco, mas resumi e teria mais condições técnicas de defendê-los, mas só para dizer que a vontade expressada do povo se dá na hora do voto. Pode ser que ao final, na reeleição de alguém, se entenda, não, ele votou contra a arma, ele votou por abuso de autoridade, não vou votar nele, absolutamente legítimo. Mas eu quero só que compreendam por parte de quem é o agente político que tem que decidir que não é possível aferir com segurança o que é a vontade do povo sobre cada tema que é levado à nossa conclusão, ao nosso exame, ao nosso voto, à nossa proposição. Eu continuo dizendo, de outro ponto importante do papel do Senado nisso, que hoje o Senado vive um momento muito positivo do municipalismo. E aí eu destaco, além da reforma do direito regulatório, da reforma do direito penal, que estão no nosso estudo, e outros sobre nossa relatoria no Senado, que é a reforma do Pacto Federativo, cuja resistência sempre foi do governo federal, por não querer perder o poder que a União tem de concentração das riquezas nacionais e certo controle sobre estados e municípios. Hoje eu vejo um governo federal muito tendente a aderir à ideia da reforma do Pacto Federativo, que basicamente servirá como reforma fiscal da redistribuição da receita entre Estado, Distrito Federal e municípios de maneira mais equânime, defendendo o municipalismo, salvo engano, a ideia do ministro Paulo Guedes.
Um outro ponto importante que é o da diminuição do Estado, sobre o que nós temos também, dentro daquela lógica de segurança jurídica, de desburocratização, que a diminuição do Estado é algo premente, é a diminuição de tudo mesmo, ou seja, a participação do Estado não é aquele Estado mínimo, porque o Brasil não tem condição de estabelecer uma lógica de Estado mínimo ainda, até pelas carências, déficits, deficiências que tem ainda que ter a função social e ações sociais por parte do governo, mas é uma diminuição do Estado naquilo que ele não deve estar. Aqui eu cito uma opção de exemplos que dão certo, em Minas mesmo, a privatização do sistema prisional, pelo menos a unidade de Ribeirão das Neves sobre parceria público-privada, que tem uma qualidade melhor daquela gerida genuinamente pelo Estado. Isso se aplica a aeroportos, a rodovias, a parques, enfim. A lógica de concessões públicas, de privatizações, de parcerias público-privadas é uma lógica que nos agrada, que evidentemente agrada também o governo federal, sobre o que nós vamos também tratar e vamos evoluir, tá? Até sob o comando do mineiro Salim Matar em nível federal. Sei que a lógica do governador Romeu Zema também, não haverá nenhum tipo de resistência por parte do Senado Federal, pelo que eu tenho acompanhado. Um outro ponto, que é o da reforma tributária, hoje em trâmite na Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado federal Baleia Rossi, do Estado de São Paulo, PMDB de São Paulo, líder do PMDB, do MDB na Câmara dos Deputados. E aqui na reforma tributária, o que mais me preocupa é a situação de Minas Gerais, que tradicionalmente, todos sabem, sempre perdeu a guerra fiscal para outros estados. E o projeto que o então deputado Luiz Carlos Rauli, que infelizmente não foi reeleito, tratava era do fim da guerra fiscal, de um imposto único, que é o imposto sobre valor agregado, o IVA, com uma alíquota que a ser definida de acordo com o estudo feito, e com isso se extinguiria a guerra fiscal, ou se estabeleceria outro tipo de guerra que não fosse a fiscal. E sei que a lógica dessa nova reforma tributária no governo do presidente Jair Bolsonaro é mais no sentido da criação de um imposto único federal, mantendo rígidos o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Isso pode ser bom para o Brasil, mas pode ser negativo para Minas Gerais, porque continuamos a manter a nossa economia baseada no ICMS desigual em relação a outros estados, e todos sabem, não tem a menor condição de pensar em redução de alíquota nesse momento no estado de Minas Gerais. Conversando com o senador José Serra, por exemplo, ele é contra a reforma tributária nesse momento, porque acha que ela pode abalar as estruturas e bagunçar o sistema de arrecadação do Brasil. E aí ele me fez ter essa reflexão, porque a gente sempre defendeu muito, de maneira muito aguerrida, a reforma tributária. Para todo mundo que empreende sabe que é ruim, para o Estado também é ruim. Para o Estado não é tão ruim, mas para quem empreende é ruim. Mas passou, depois dessa conversa que eu tive com o senador Zé Serra, de termos uma reflexão em relação a isso, para ter muita cautela. Talvez, diferentemente da reforma previdenciária, a reforma tributária deva ser feita em escalas ou por etapas, para que possa ser assimilada cada conquista inerente a essas etapas, né? Para evitar uma mudança radical, talvez não assimilada imediatamente pela sociedade, e gerar um déficit de arrecadação que pode prejudicar os serviços públicos mais básicos. A reforma previdenciária, eu trouxe aqui um quadro que eu não vou ler, mas no comparativo do como é hoje o sistema previdenciário nacional, como foi a proposta do ministro Paulo Guedes e como está o relatório do deputado Samuel Moreira na Câmara dos Deputados, né? Algumas manutenções, algumas supressões da proposta do governo, mas todos nós haveremos de convir. Talvez quando eu falei que 10 pontos aqui nós não teríamos unanimidade, talvez da reforma previdenciária nós tenhamos nesse ambiente aqui uma unanimidade da necessidade da reforma tributária, que é o meu pensamento também, e a pergunta que mais recebo é se a reforma previdenciária passará na Câmara dos Deputados ou não. E aí, com todo o respeito que me merece o governo, apesar das desarticulações do governo federal, as desarticulações políticas, eu acredito que ela passe. Eu vim hoje com o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e justiça seja feita, gostem ou não da figura, da pessoa, do político, velha política ou nova política, nós devemos muito ao presidente Rodrigo Maia
e pela perspectiva concreta da aprovação da reforma da Previdência, que é quem mais tenha defendido para o país, quem tem mais defendido no Congresso Nacional. O próprio presidente Jair Bolsonaro disse que não vai trabalhar para poder incluir estados e municípios na reforma da Previdência. O Rodrigo Maia está pedindo, pelo amor de Deus, nós temos que incluir estados e municípios na reforma da Previdência e deixar de lado essa disputa política. Vocês sabem por que está acontecendo isso tudo. Porque há governadores que, para se justificarem junto aos seus eleitores, que é uma reforma desgastante, pode não ser aqui, mas para fora ela é ruim, especialmente no Nordeste, governadores dizem que não, esse problema é do governo federal, eles estão fazendo essa reforma da Previdência lá. E aí o deputado federal do Estado comprando o desgaste por fazer a reforma da Previdência. Então, o que os deputados federais desses estados estão fazendo? Então vamos excluir o Estado, deixa o governador fazer a sua reforma da Previdência. Nós temos, nesse caso, que deixar essas disputas políticas de lado, ainda que o adversário possa ter algum tipo de benefício em relação a essa conjuntura política, que tenha, mas que não deixemos de fazer uma reforma previdenciária ampla no país, para estabelecer igualdade, para tratar público igual privado, corrigir distorções em relação a privilégios e que as pessoas, especialmente da camada mais pobre, não sejam tão impactadas. E buscando todas as histórias, quanto mais possível, Sérgio, a segurança jurídica e o direito adquirido, né? Aquele que já tem o direito adquirido. Recebi recentemente situações do tipo, Rodrigo, eu estou há 4 meses de aposentar, como é que vai ser? Vai mudar a regra, etc. Então, esses casos específicos, nós realmente temos que dar um formato que possa ser adequado. E o Senado Federal instalou uma comissão da qual eu faço parte, presidida pelo senador Tasso Gereissati, que está acompanhando par e passo o trabalho da Câmara, justamente para que a gente possa tentar, ministro Paulo Paiva, que o Senado não modifique o da Câmara, que os senadores já possam ter conhecimento, possam opinar no da Câmara. Isso é meio jabuti que nós criamos, mas que o Senado já possa opinar no da Câmara para que a gente tenha um consenso para agilizar a reforma da Previdência. Qual é a minha opinião política em relação a isso? A despeito do meu comprometimento com o mérito da reforma da Previdência e da necessidade dela ser aprovada, é que nós precisamos entregar para o presidente Jair Bolsonaro e para os seus ministros a reforma da Previdência pronta. O Congresso precisa disso, porque o Brasil e o governo federal vivem hoje essa expectativa da reforma da Previdência. Qualquer coisa que não dê certo no Brasil é culpa do Congresso, porque a reforma da Previdência não passou. Então entreguemos rapidamente essa reforma da Previdência e digamos ao presidente da República, Jair Bolsonaro, está aqui a reforma da Previdência aprovada, agora vamos administrar o Brasil, vamos desenvolver economicamente, vamos gerar emprego, vamos gerar oportunidade, reduzir violência, diminuir desigualdade. Acho que esse é o papel do Congresso. Esse jogo de empurra, de responsabilidade, não interessa a ninguém. Nós acabamos assumindo responsabilidades que não são nossas, às vezes, por vezes, podemos ser injustos também com o governo federal. Então nós temos realmente que unificar o discurso dessa hora e cumprir essa missão. Então, nós temos uma pauta de costumes também no Senado hoje, relativamente a temas que foram objeto da campanha do presidente Bolsonaro. A arma, por exemplo, é uma discussão hoje muito importante, que tem sido travada no Brasil, relativamente ao aborto também, que tem sido tratado no Supremo Tribunal Federal e também no Senado, como a criminalização da homofobia, que é objeto de projeto de lei no Senado, e o Supremo já também assim decidiu. O que nós temos que fazer no Brasil, definitivamente, é que cada instituição possa cumprir o seu papel. O Supremo não pode legislar, nós não podemos querer fazer CPI para investigar por que o juiz decidiu de forma A ou B. Para isso ele tem a Corregedoria, ele tem o CNJ, tem o CNMP. Né? O governo federal tem que contribuir e fazer articulação política. Ah, mas o que é articulação política? É tomar lá da cá? Eu ouço muito essa palavra, né? Tomar lá da cá, que enche o saco da gente. Ah, é tomar lá da cá. Não tem nada de tomar lá da cá. Nós queremos entender por parte do governo federal o que ele pensa para o país, o que ele pensa para Minas Gerais. Afinal de contas, eu fui eleito em Minas Gerais, 3.616.000 votos. Quando o governo federal me pede para poder votar de tal ou qual jeito, quando o governo federal me recomenda votar de acordo com suas próprias convicções, eu tenho também que pensar nas minhas convicções. Mas pode ser, e política é isso, que eu possa reconhecer que a minha convicção é correta, mas que a do governo também é, e eu possa fazer uma opção em relação ao voto do governo. Agora, eu preciso entender o que o governo federal pensa para o meu estado de Minas Gerais. Isso não é tomar lá da cá. Eu preciso saber se o governo federal vai ter boa vontade com Minas, como teve com o Rio de Janeiro, como teve com os estados do Nordeste ao longo dos anos todos.
ou se nós vamos continuar a ver navios com BR-381, ou nós vamos continuar a ver navios com hospitais regionais que estão a 90%, 95% já prontos, que não são terminados por falta de vontade política. Se nós vamos ter solução do problema do metrô de Belo Horizonte. Isso é política. Negar a política nesse aspecto, dizer, não, governo, eu não posso falar agora sobre a BR-381 não, porque nós estamos votando na reforma da Previdência, e aí podem interpretar que eu estou vendendo o meu voto na reforma da Previdência. E não é isso. Esse toma lá da cá que existia, e pode até existir, é dinheiro, é vantagem, é propina. É isso que é inadmissível. Mas construir política, o governo federal não pode negar. O presidente Jair Bolsonaro não pode negar. E vem negando, infelizmente. De que não conversa determinadas coisas porque nós não podemos misturar as coisas. Nós não podemos fazer isso. Isso é política. O meu papel como senador, defendendo o Estado, como defendo o povo, mas a casa da federação é o Senado Federal, a nossa responsabilidade é defender o Estado. Eu me sentiria muito mal, primeiro, se eu terminasse o meu mandato de senador abstraindo das minhas convicções, abstraindo daquilo que eu sempre defendi na minha vida e que foi a causa de eu ser eleito, juntamente com outras circunstâncias. Mas eu me sentiria muito mal terminar 8 anos de mandato de Senado e ver o meu Estado da forma como ele está. E ver o meu Estado sem as conquistas que ao longo dos anos nós estamos reclamando para ter e que não temos. O nosso Estado quebrado, passando vexame na República, porque é o Estado mais endividado, o Estado pior do Brasil, com os municípios a ver navios. Esses dias eu vim do Rio de Janeiro para Belo Horizonte de carro, e estava vendo as cidades ali, passei em Santos Dumont, em Congonhas, Ouro Branco, e vendo a margem das estradas, como é que as cidades estão judiadas, como é que as cidades estão sujas, não é? Conselho Lafayette. Então, nós vamos continuar inertes nisso, ou nós vamos precisar chamar o feito à ordem, não é? Para poder dizer que nós temos voz, que nós precisamos ser ouvidos, que nós precisamos participar. Então, essa lógica do autoritarismo, de não se reconhecer o Congresso Nacional, de achar que lá só tem pilantra, que lá é como alguém falou esses dias, uma quadrilha, máquina de corrupção, não é isso. Eu convivo lá, convivi 4 anos com deputados, convivo agora há 5 meses com senadores, há um monte de gente lá bem intencionada, há um monte de gente trabalhando pelos seus estados, que pensa o Brasil, que tem espírito público, e que não pode ser vítima de uma campanha difamatória de rede social patrocinada por gente que não devia patrocinar isso, para poder desmerecer um poder da República. Teve muita coisa errada? Teve muita coisa errada. Pode ter muita coisa errada ainda? Pode ter muita coisa errada. Mas nós não podemos generalizar. Definitivamente nós não podemos generalizar. Eu fico perplexo depois de ter votado no impeachment da presidente Dilma, depois de ter cassado o senhor Eduardo Cunha, depois de ter ganhado a eleição de presidente do Senado, junto com o Davi Alcolumbre, do senhor Renan Calheiros, por conta de uma votação de CPI de lava-toga, ser criticado que você não serve, que você é da velha política, coisa que o vale. Aliás, o que é velha política e o que é nova política? Nós temos política inteligente, política é política. Eu falei isso com o governador Romeu Zema. Governador, política é política. Eu vou pedir coisas aqui lá para o sul de Minas para o senhor vai me pedir para aprovar o projeto lá no Senado. Isso é política. Eu quero ouvir do senhor qual que é a sua opinião. Não é? O que nós não podemos permitir é que avance para benefícios pessoais ou para benefícios corporativos. E aí eu falo sobre lobby. Lobby na Câmara dos Deputados e no Senado é um projeto para poder regulamentar o lobby. Eu fico a pensar o seguinte: o que eu faço, meu caro Fernando Cura, para os advogados no Senado Federal, o que eu fiz para os advogados na Câmara dos Deputados? Será que isso é antiético? Eu sei a realidade dos advogados, eu sou advogado, eu defendo a OAB, que é a minha entidade, tem lá as pautas, a agenda legislativa da OAB, e eu a defendo. É a coisa mais natural, e vou continuar a defender, e ninguém vai poder me criminalizar por isso. Não é? Bem lembrado. No nosso caso específico, defender o advogado é defender o cidadão que representa o cidadão nas causas. Então, essa lógica de compreensão da sociedade sobre o papel do parlamento, o papel do Senado, o papel da Câmara dos Deputados, mais do que uma histeria, às vezes coletiva, em rede social, para poder entrar numa onda de desgaste, de falar o que não sabe, de falar, às vezes, nem o que pensa, para poder entrar num movimento de desmerecimento das instituições. No final das contas, se nós tivermos no país
em que as instituições funcionem e estejam respeitadas, que cada um cumpra o seu papel constitucional e o seu papel legal, seja o executivo, seja o legislativo, seja o judiciário, seja o Ministério Público, seja a imprensa, sejam as entidades corporativas como a OAB, como a FIENG. Esse é o cenário ideal que nós vamos ter no país. É o respeito das instituições, cada qual cumprindo o seu papel, e aí nós podemos alavancar não só a economia, não só a vida social, mas esse espírito nosso de nação, né? Para a gente ter um espírito de nação, de uma nação organizada. Estamos longe disso? Talvez estejamos, mas tem um começo. O começo é dessa reorganização, aprovando todas essas reformas, tendo uma lógica em relação a matérias diversas, como essa que eu falei da lei penal, e tendo às vezes a humildade de reconhecer que determinadas pessoas entendem mais de determinados assuntos e podem dar a nós as soluções, os caminhos que nós podemos perseguir. Eu acho que essa é uma lógica da humildade, né? Da humildade, da compreensão, de se colocar no lugar do outro, e eu acho que nós podemos construir uma grande nação. Então, para terminar, queria agradecer muito a paciência de vocês, dizer que eu estou absolutamente aberto a perguntas e a críticas, até porque eu tenho muito severas na rede social, críticas em relação ao meu posicionamento. Não tenho nenhum problema em tê-las pessoalmente, mas quero só que vocês confiem numa coisa. Eu tenho as minhas convicções, elas são pautadas por ética, por boa intenção. Se estão certas ou erradas, o tempo e a história que dirão. Muito obrigado. Nós vamos abrir as perguntas, mas eu queria convidar o Flávio para sentar também aqui à mesa com a gente. Acho que as ideias, as opiniões, as posições do senador refletem a qualidade do currículo dele, que eu li aqui logo no início. Eu acho que nós podemos ter a certeza que não temos nenhum aventureiro lá no Senado. Como eu pude colocar no início, acho que nós não podemos negar a política, né? A política existe, a Câmara, o Senado estão aí, e nós queremos colaborar com ideias. Esse movimento que nós fizemos no ano passado foi um movimento realmente importante para todos nós, da associação, e também seguimos acreditando que somente com o diálogo e com a reunião de todas as forças, nós temos vários exemplos aqui à mesa, o próprio FIENG, nós tivemos a oportunidade já de conhecer as ideias da FIENG na última palestra do Flávio. Somente com a reunião de todos que nós vamos poder avançar nessa reorganização da sociedade. Eu queria primeiro passar aqui a palavra para o Flávio, depois a gente abre para as perguntas. Eu só queria que as perguntas fossem bem objetivas, para a gente dar oportunidade para todos que quiserem falar. Ok? Flávio? Eu queria só parabenizar o senador pela excelente explanação e, acima de tudo, por ter posição, né? Num mundo em que, cada dia que passa, menos pessoas querem se expor para defender suas ideias, seus princípios, e muitos estão preocupados com como é que isso vai repercutir. O que nós precisamos é homens públicos com coragem. E aqui você tem tido a coragem de enfrentar os problemas e defender seus posicionamentos, que são sempre, quase sempre, muito bem embasados. Eu vou arriscar dizer que sempre, todos, eu não conheço todos, mas os que eu conheço sempre com muito embasamento. E quando divergimos, sempre há uma boa troca de ideias, e acredito que essa é a posição do homem público, né? E é isso que falta. O que está faltando no Brasil é homens públicos que tenham uma coragem de fazer o enfrentamento, porque muitos sabem dos problemas, mas na hora de fazer o enfrentamento, ninguém quer, ou poucos querem, dar a cara à tapa. E isso é que faz a diferença.
Então, eu gostaria aqui de parabenizar. E quero dizer um ponto específico para os empresários, é um alerta sobre a reforma tributária que o senador aqui alertou. Os nossos estudos todos indicam que nós teremos um aumento brutal de carga tributária com os projetos que estão em curso. E pior ainda, com uma inovação completa. Por exemplo, na proposta do Bernardo Api se inclui bens. Isso quer dizer que quando os senhores vão vender o seu apartamento, vocês vão pagar esse IVA federal de aproximadamente 25%, que é a alíquota. Ou quando vender o seu carro usado, ou quando vender a bicicleta do seu filho. Ou seja, a base contribuída, a base de contribuição está sendo alargada de maneira drástica. Isso é para cometer um tema. E vão falar que estão cumprindo um desejo da classe empresarial que sempre pediu a reforma tributária no Brasil. Então eu quero fazer um alerta aqui que o que eu tenho defendido é uma reforma do Estado no primeiro lugar. Porque se fizermos reforma tributária com o Estado, com déficit da ordem que tantos federação, municípios e estados têm, nós faremos uma reforma tributária para aumentar a carga, drenar mais ainda os recursos da sociedade e destruir a capacidade de crescimento do Brasil. É isso que vai acontecer. Portanto, esse é o caminho fácil para os agentes públicos. Vai aumentar a carga tributária e, de repente, vai equalizar por 10 anos todos os problemas que existem por aí. Mas vai matar o crescimento potencial do Brasil. Então, faço um alerta muito grande. Vamos defender a reforma do Estado, como a reforma da Previdência e várias outras, que reduz o custo da máquina estatal, para então discutir a reforma tributária, para que o bolo não tenha que ser maior para ser distribuído pelo agente que é menos produtivo e que gera menos crescimento e desenvolvimento. Ok. Perguntas? Frei Miguel, Leandro. Parabéns pela exposição. Como foi dito agora sobre a reforma tributária, o grande problema que nós temos hoje, que acho uma coisa que depois o senhor poderia falar, ou então em outro momento, é sobre a mídia. Porque grande parte das informações que chegam a nós só vem pela mídia, e a gente sabe que ela vem muito enxutada pelos interesses das próprias mídias. Por isso, então, por exemplo, uma ação como essa, como o Flávio colocou agora, muitas vezes não chega nem 30% da informação, se é que chega a 30% da informação, à sociedade. Como isso poderia ser regularizado para que a mídia realmente seja verdadeiramente informativa à população para o que ela possa fazer? Porque é uma questão de consciência. Frei, inicialmente sua bênção, obrigado pela pergunta. Há pouco tempo o Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo não, já tem um tempo considerável, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a lei de imprensa. Isso foi tido como um grande avanço social, até no momento eu reconheci como tal, por dar absoluta liberdade à imprensa. Não é e não há ambiente, definitivamente, para discutir qualquer regulação sobre freios em relação ao trabalho da imprensa. Não é? Isso não tem aceitação nem no parlamento, não tem aceitação social. Eu acho que isso decorre muito mais de uma evolução cultural, de responsabilidade daqueles que trabalham com a comunicação, com a veiculação das informações, para que possam ter essa cidadania de poder dar a informação nos exatos termos do que ela revela, não é? Infelizmente nós temos algumas situações de partidarização de veículos de imprensa, isso por vezes acontece, não é? O que nós não podemos admitir nunca é a subtração da realidade do fato. Talvez a entonação, o enfoque que se dê a um determinado fato seja natural que aconteça, né, na mídia, mas eu acho que isso decorre muito mais de uma evolução cultural da sociedade, de responsabilidade de cada qual, de levar a informação, de trazer a informação, de repercutir a informação, do que qualquer tipo de norma que pudesse ser feita pelo Senado ou pela Câmara para poder estabelecer algum tipo de limite nisso. Isso não seria bem aceito socialmente. Então, essa é a minha opinião, reconheço
a pertinência da sua pergunta, não só na mídia tradicional, mas sobretudo nas mídias sociais, esses veículos que acabaram sendo importantes para dar voz às pessoas, não há dúvida, mas que têm sido muito distorcidos para poder disseminar notícias falsas, as chamadas fake news, denegrir a honra de pessoas em razão da opinião que elas tenham, não é nem por algum pecado que tenham cometido, mas pela opinião que elas tenham divergente. Eu acho que o Brasil está vivendo uma fase de não aceitação da divergência, as pessoas estão intolerantes em relação à divergência, isso é muito perigoso para um país. Quando não se respeita a divergência, eu além de respeitar a divergência, Frei, eu reconheço que a divergência às vezes faz a gente melhorar e a gente reconstruir nossas ideias, nos reposicionar. Então, nesse caminho da não aceitação da divergência, muito próprio das mídias sociais, isso é preocupante. Talvez não um marco regulatório em relação às mídias tradicionais, aos órgãos de imprensa, que têm livre manifestação, mas em relação às mídias sociais, que as pessoas possam começar a responder pelos crimes contra a honra, pelos atos indevidos que praticam através desses veículos. Pode ser uma iniciativa interessante. Boa tarde, senador Rodrigo Pacheco. Meu nome é Matheus Bragança, eu sou advogado como o senhor, e a gente observou aí no país inteiro, né, uma precarização da advocacia, né? Eu primeiramente gostaria de parabenizá-lo pela coragem e por defender o advogado no seu voto nessas medidas anticorrupção, né? E gostaria que o senhor falasse para a gente a respeito da criminalização do descumprimento da prerrogativa, né, dos advogados, sobre o prisma do Estado Democrático de Direito, né, do direito à ampla defesa, do direito ao contraditório e até sobre os direitos humanos também. Eu acho que a gente estava a pé nesse caminho aí de isonomia entre juízes, promotores e advogados. Eu acho que você teve a coragem de colocar isso daí e levantar a nossa autoestima como advogados. Agradeço a pergunta, doutor Matheus. Nós primeiro temos que, aqueles que não são advogados, que tenham a compreensão de que, segundo a Constituição Federal, no artigo 133, o advogado é indispensável à administração da justiça. O doutor Aristóteles bem sabe, continuando, que é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da sua profissão nos limites da lei. A lei é 8.906 de 94 e o que nós empreendemos nessa semana, através do meu parecer, nas medidas anticorrupção e no abuso de autoridade, foi fazer a previsão do crime de violação das prerrogativas dos advogados, na modalidade dolosa, evidentemente, com pena de até 2 anos e multa para aqueles que violem as prerrogativas dos advogados previstas nos incisos 1 a 5 do artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da OAB, justamente pela compreensão de que a prerrogativa do advogado não é um privilégio corporativo ou profissional, é uma garantia que o cidadão tem e que só consegue compreender quando, vivendo um drama, vivendo um problema, deposita ao advogado a confiança e às vezes a sua vida para poder resolver aquele problema. Não é? Então, nessa compreensão de que não é um privilégio, e sim um direito social, um direito da cidadania, um direito das pessoas, é que fez com que nós elevássemos ao status de um bem jurídico relevante para o direito penal para prever a criminalização da violação das prerrogativas. Como deputado, eu já havia votado nesse projeto na Câmara, ele chega ao Senado, eu tive a felicidade de tornar-me senador, ser o relator desse projeto. Isso significa que ele está aprovado nas 2 casas, volta para a Câmara só para algumas emendas que serão debatidas na Câmara e depois vão à sanção do presidente. Eu espero muito que o presidente possa sancionar esse dispositivo da lei. Bom, meu nome é Ailton Ricaldoni Lobo, eu sou empresário aqui de Minas Gerais, senador. E eu queria fazer minhas as palavras do Flávio, a coragem que o senhor teve para poder colocar a defesa daqueles temas polêmicos e também colaborar com homens de coragem que precisamos na política e no empresariado mineiro e brasileiro. Mas o senhor falou uma coisa também que eu só ia fazer uma reflexão. O senhor disse que tem que ser respeitadas as casas, né? E eu tenho comigo que o respeito
não é exigido, ele é conquistado. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, o STF. Como é que nós podemos respeitar o STF se eles não se respeitam? Né? Como é que... Então, o respeito não é exigido, o respeito é conquistado. E a segunda colocação que eu queria fazer, e aí é uma pergunta, se o senhor já tem algum plano ou alguma ideia de como é que nós vamos resolver o problema da nossa Minas Gerais com relação àquelas obras que o senhor mesmo citou, né? A BR, os investimentos em infraestrutura, metrô, etc. E tal. Muito obrigado pela pergunta. De fato, isso é um princípio social mesmo. O respeito deve ser conquistado a partir de ações. O grande problema é que há alguns fatores inibidores e obstáculos internos da própria Câmara e do próprio Senado em razão de erros próprios e de uso e desvirtuamento de informação para poder denegrir a imagem do Congresso. Então, o que a gente luta é para que as coisas sejam esclarecidas. Quando ontem, e isso às vezes é responsabilidade dos próprios parlamentares, quando pegam o microfone da tribuna do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, para poder desvirtuar a realidade, por exemplo, que foi a votação dessa semana em relação às medidas anticorrupção e ao abuso de autoridade. E eu disse na Comissão de Constituição e Justiça pela manhã, quando lá se examinava esse projeto antes de ir ao plenário, que eu respeitava a posição de cada senador que fosse contra a previsão do crime de abuso de autoridade. Essa é uma opção, eu respeito a divergência. Agora, se é a favor da incriminação do abuso de autoridade, seja com coragem, sem medo da repercussão de rede social, porque nós não podemos pautar nossa conduta, nem o senhor, nem eu, em razão de opinião de rede social, às vezes integrada por robôs, e por pessoas, às vezes, ali remuneradas para poder denegrir a imagem de pessoas. Então tenhamos essa cautela de não nos nortearmos. Eu sou senador da República, eu não posso me nortear por um Instagram ou por um Facebook. Eu tenho que me nortear pela palavra do senhor quando eu conversar com o senhor em relação a algum tema, pela experiência do senhor e os seus cabelos brancos revelam, e eu tenho que respeitar isso. Mas eu não posso me nortear pelo sopro da popularidade, sob pena de eu me tornar um parlamentar covarde. Quando eu pego o microfone para dizer que eu sou contra a CPI da Lava Toga, quando o mundo da rede social exigiu o contrário, isso é coragem, isso é decência. Pode até ser um erro, mas é coragem. E não é, se for um erro, não é um erro motivado por motivações não republicanas. É convicção. Então, esse respeito é conquistado. E aí, quando eu disse aos senadores, olha, se é contra o abuso de autoridade, vote contra. Agora, se é a favor, reconheço que o meu texto, ouvindo juízes federais, ouvindo promotores, ouvindo procuradores da República, nós fizemos todas as ressalvas possíveis. O ministro Sérgio Moro, quando esteve no parlamento, no ano de 2017, no Senado Federal, para discutir o projeto de abuso de autoridade que já foi aprovado no Senado e hoje está na Câmara, que não é esse, Sua Excelência disse, olha, o apelo que faço é para inserir no projeto de abuso de autoridade, ou seja, já concordando com o projeto, que se colocasse a proibição do crime de interpretação. E eu lá coloquei um parágrafo expresso: não constitui crime de abuso de autoridade a interpretação da lei, a valoração do fato, a valoração da prova por juiz e por promotor. Abuso de autoridade é fazer o que recentemente um juiz fez com uma testemunha no interior do Estado. Não sei se vocês viram o vídeo. Esculhambou desnecessariamente, injustamente, criminosamente uma testemunha. Isso não é necessário, isso não é justo, isso não é legal. Então a minha lógica foi essa, e realmente respeito é conquistado, mas até se conquistar nós vamos levar muito tempo, porque há forças contrárias que querem constantemente colocar o parlamento sob ataque, sob cheque. E em relação a Minas Gerais, objetivamente respondendo suas perguntas, nós precisamos elevar a política de Minas Gerais e ter uma conversa que eu digo habitual com o governo federal, de onde sairão os recursos para a gente suprir essas dificuldades. Há muitos avanços hoje. O nosso coordenador da bancada do Estado, o deputado federal Diego Andrade, que é muito democrático, nos ouve como senadores, os deputados federais. Nós estamos trabalhando muito e já avançamos muito na questão do metrô de Belo Horizonte, que pode se tornar, ontem mesmo eu falei com o assessor do ministro da Infraestrutura, Tarcísio, sobre essa questão do metrô. Está de pé essa perspectiva de que essa extensão do metrô possa se tornar realidade, especialmente com os recursos decorrentes das concessões públicas feitas no regime de ferrovias
no Brasil. Em relação aos hospitais regionais, nós estamos trabalhando muito no Ministério da Saúde, com o ministro Luiz Henrique Mandetta, que é do meu partido, para que esses hospitais regionais possam ser terminados, mas infelizmente o problema não é só a obra de término ou os equipamentos, é o custeio desses hospitais, que gerará um problema muito considerável para o Estado e para a União. Em relação ao que vai ser uma revolução no norte de Minas Gerais, que é a barragem de Jequitaí, que é no município de Jequitaí, que vai irrigar 35 mil hectares do norte de Minas, gerar 100 mil empregos diretos e indiretos, uma produção de 420 mil toneladas por ano, que é uma revolução no norte de Minas. Na semana que vem, eu sou do político que primeiro a verba, depois o verbo. Eu primeiro conquisto para depois anunciar. Mas eu já posso dizer a vocês aqui que eu estou conseguindo, junto com o presidente Davi Alcolumbre, de que se inclua no PLN que está por vir para apreciação do Congresso Nacional, o valor de 100 milhões para poder já cumprir quase metade do valor dessa barragem que o governador Alberto vai revolucionar o norte de Minas. E a BR-381, que eu tenho batido muito lá também com o ministro da Infraestrutura, ela será submetida ao regime de concessão pública. Vai ser uma tentativa que o governo fará para, enfim, entregar essa obra com pedágio, com a concessão pública, para poder tornar realidade. E outras tantas que nós temos, que nós vamos ter que trabalhar, não é uma frente só, nós temos várias frentes lá. Agora mesmo eu estou indicando na Comissão de Infraestrutura, cujo presidente é do meu partido, Marcos Rogério, eu sou relator das emendas ao orçamento da Comissão de Infraestrutura do Senado. Então nós vamos incluir lá uma obra de Delfinópolis para São João Batista do Glória, que é um asfaltamento lá muito importante, que liga lá Sacramento, aquela região, a minha região, né, Cora? Não é? Isso aí foi proposital lá para a minha região, Delfinópolis, São João Batista do Glória, e também no Triângulo Mineiro, para poder finalizar 14 quilômetros da 364. Então são coisas que nós estamos fazendo, estamos trabalhando muito, a Anastasia tem ajudado muito, o Carlos Viana também, a gente tem um diálogo muito franco lá, de poder elevar a voz de Minas. E agora, semana que vem, eu vou entregar o meu parecer também para a inclusão de 83 municípios mineiros na área de atuação da Sudene, especialmente na região leste de Minas. É um apelo que tem sido feito especialmente pelo prefeito de Governador Valadares, André Merlo. Nós vamos para a última pergunta do Coura, só para Boa tarde muito. A todos e todas. Senador Rodrigo Pacheco, sou nusense de orgulho. É muito bom, continue nessa sua linha, com essa trajetória familiar, pessoal, profissional. Né, Flávio? A gente sabe que unidos nós podemos tirar esse país. Já dizia o Tiradentes, né, gente? Se todos quisermos, podemos fazer desse país uma grande nação. Mas eu queria, senador, o editorial do Globo de hoje, dentro da linha que o senhor falou, ele só fala no abuso de autoridade e não fala no projeto do avanço do projeto das 10 medidas anticorrupção. Mas ele fez uma ressalva, ressalvou seu nome. Leia o editorial do Globo de hoje, que ele fala do seu equilíbrio ao relatar tema tão importante e com responsabilidade de ouvindo a sociedade, seus pares, o Ministério Público e a magistratura. Mas eu deixava só uma pergunta. Tem perigo de, na Câmara, voltar aquela confusão toda que foi o projeto anterior? Uma boa tarde a todos. Cora, obrigado pela pergunta, obrigado pelas referências a meu respeito. Eu vou ler o editorial do Globo. Eu vi algumas manifestações da classe de juízes, especialmente juízes federais, e estive agora há pouco Procurador-Geral de Justiça e com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas, que me agradeceram pelo que eu fiz nesse projeto, que ele veio realmente mais duro da Câmara e eu pude dar a modulação dentro do possível, adequada a esse projeto. Agora, as críticas virão da rede social, por exemplo, dizendo que é mordaça, que é atentado contra a Lava Jato e tal, e definitivamente, digo isso do fundo do meu coração, não é. Inclusive, esses fatos revelados de vazamento, sequer há um tipo penal ali naquela lei que possa tratar desses assuntos envolvendo o Sérgio Moro, Dallagnol, etc. Tampouco poderia a lei também retroagir para alcançar esse tipo de fato. Então não tem nenhuma relação com esse fato que é o fato mais envolvente do momento no Brasil. Então, você me pergunta sobre a questão regimental. Esse projeto nasceu por iniciativa popular. Eu, até quando presidente da Comissão de Constituição e Justiça, testei, foram 1.700.000 e poucas assinaturas. Tramitou na Câmara dos Deputados, foram suprimidas algumas medidas, inclusive uma que eu voltei para o relatório, da extinção civil do domínio e do perdimento de bens. Afastadas algumas, mantidas outras. Veio para o Senado. No Senado eu fiz essas modulações todas que eu considero que melhoraram
o projeto. Agora, essas minhas emendas ao projeto voltam para a Câmara. A Câmara tem dois caminhos: aprovar minhas emendas ou rejeitar minhas emendas. Ao aprovar minhas emendas, o projeto fica como eu concebi. Se rejeitar minhas emendas, o projeto volta a ser aquele que estava na Câmara. Então, por exemplo, a pergunta que o Matheus fez da criminalização da violação das prerrogativas. Esse não, a Câmara e o Senado já aprovou, não tem como apreciar a emenda, mas isso já é uma realidade no Parlamento, depois vai só para sanção. Mas várias emendas que eu acrescentei para melhorar o projeto estão sob o crivo da Câmara dos Deputados, que pode manter ou pode rejeitar, voltando ao status quo. Eu queria agradecer a presença do senador Rodrigo Pacheco, passando nas mãos dele nossa publicação, A Vocação do Líder Empresarial, também o balanço das nossas atividades em 2018. Essa publicação foi escrita em conjunto com o Vaticano e a Universidade de São Tomás e com a colaboração de dirigentes de empresas de vários países, que possa servir de inspiração, né, no seu trabalho no dia a dia. Pedi a Maria Flávia para fazer a entrega de uma lembrança ao senador por essa palestra, por esse dia de hoje. Você quer falar uma última palavra, Rodrigo, por favor? Uma última. Meu agradecimento também ao Flávio pela presença hoje, a todos que vieram hoje. Inclusive, hoje nós tivemos aqui um dos eventos mais concorridos, Rodrigo. Eu acho que nós tivemos aqui hoje, acho que tivemos um overbook, se não me engano. Isso acho que demonstra aí o interesse de todos pelo tema e também pela sua representatividade. Bom, apenas para agradecer e dizer, sem nenhum interesse político, que eu sou católico. Obrigado. A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa DCE Minas Gerais e o Sistema FIENG, por meio do SESI, Departamento Regional de Minas Gerais, agradecem a presença de todos. Uma boa tarde.